já, até porque temos muitos temas ainda nesta Liga de Ouro. Dizer também que João Palhinha está de volta aos treinos do Sporting. O médio foi integrado hoje nos trabalhos da equipa em Alcochete. Teve uma lesão muscular na perna direita, mas já recuperou. Está assim apto para regressar às opções do treinador. A dúvida agora é saber o que é que Ruben Amorim vai fazer já no jogo de Barcelos, frente ao Gil Vicente. Na ausência de João Palhinha, o Garte tem convencido. O médio uruguaio foi o substituto do internacional português e esteve em destaque. Foi o que aconteceu, por exemplo, no derby frente ao Benfica, que o Sporting ganhou por 3-1 no Estádio da Luz. Há um novo caso de Covid-19 no plantel do Sporting. Tiago Tomás testou positivo e foi colocado em isolamento. O avançado está assintomático, vai falhar pelo menos 2 jogos. O de sábado, frente ao Gil Vicente, para o campeonato. E ainda o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, na próxima quarta-feira, no terreno do Casa Pia. São já 4 os casos de Covid-19 na equipa de Ruben Amorim desde o início do mês. Coates foi o primeiro, seguiram-se Paulinho, Ricardo Jogaio e agora Tiago Tomás. Na passada terça-feira foi ele o autor do gol que deu a vitória ao Sporting sobre o Penafiel por 1-0. Ruben Amorim está há poucos dias de receber o diploma do curso de treinador. É uma notícia do jornal Record. O último nível do curso está concluído. Isto depois do técnico do Sporting ter apresentado recentemente alguns dos trabalhos práticos necessários para a finalização deste processo. Quando chegou ao Alvalade, Ruben Amorim teve uma série de limitações por ainda não ter acabado o curso de treinador. De qualquer forma, esses problemas deixaram de existir no arranque deste ano. Foi a partir daí que o técnico sportinguista começou a frequentar o último nível do curso e agora se prepara para concluir com sucesso. Frederico Varandas já tem um adversário para as próximas eleições do Sporting. Trata-se de Ricardo Oliveira, um gestor de 51 anos. Nas eleições de 2018 fez parte da lista de Dias Ferreira, que conseguiu pouco mais de 2% dos votos. É o atual presidente da Federação Portuguesa de Pádel e um dos organizadores das conferências Sporting com Rumo. Segundo o Record, a decisão de avançar com uma candidatura está tomada, deve ser oficializada nas próximas semanas. O projeto de Ricardo Oliveira tem como base a ideia de que o Sporting não pode perder a maioria do capital da SAD. As eleições para a presidência do Sporting estão marcadas para março ou abril do próximo ano. É já certo que Frederico Varandas vai recandidatar-se. A CMTV tem imagens exclusivas de uma reunião entre Jorge Jesus e Bruno Macedo. O encontro aconteceu esta tarde num hotel na cidade de Lisboa. Bruno Macedo é um empresário, amigo do treinador do Benfica e que está ligado ao Flamengo. A reunião aconteceu ontem, a imagem que estamos a ver é exclusiva da CMTV, prova esta reunião que teve lugar esta tarde. Recordo que Bruno Macedo foi o responsável pela ida de Jorge Jesus para o Flamengo, esteve também envolvido no regresso do treinador português à Luz, até porque tinha vários negócios com Luís Filipe. O Flamengo prepara-se para fazer uma última tentativa para contratar Jorge Jesus, de acordo com o site brasileiro Globo Esporte. Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis máximos do futebol do Flamengo, vão viajar amanhã para Lisboa para falar com o treinador do Benfica. O objetivo passa por conversar com o técnico e perceber se há ou não hipótese de convencer a voltar ao Rio de Janeiro. O Flamengo sabe que é difícil, mas não desiste. De qualquer forma, já tem alternativas, todas elas portuguesas. Carlos Carvalhal, treinador do Braga, Paulo Fonseca, que é um treinador livre, ainda Paulo Sousa, atualmente selecionador da Polónia, que vai disputar o play-off de acesso ao Mundial de 2022. Jorge Jesus vai falhar o Porto Benfica da próxima semana. Foi o Clube da Luz que confirmou hoje essa informação. O Tribunal Central Administrativo do Sul indeferiu a providência cautelar interposta pelo Benfica. Os encarnados queriam suspender o castigo de 15 dias, que foi imposto ao treinador. O recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto mantém-se, mas já se sabe que a decisão não será tomada a tempo do clássico dos oitavos de final da Taça. Além desse jogo frente ao Futebol Clube do Porto, Jorge Jesus olha também a recepção de domingo ao Marítimo para o campeonato. Nesses 2 encontros será João de Deus a orientar a equipa no banco. Este castigo diz respeito a declarações de Jorge Jesus depois de um Benfica-Porto na época passada. Na altura, o técnico acusou o árbitro Artur Soares Dias de ter influência no resultado por não ter expulsado Pepe. O jogo, recorde, terminou empatado a 1 gol. Já está identificado um dos assaltantes envolvidos no assalto à casa de Otamendi. Trata-se de um dos suspeitos pelo assalto à casa de Otávio, jogador do Porto, em dezembro de 2019. As imagens de videovigilância tornaram possível a identificação deste homem.
As imagens que estamos a ver são as primeiras de Otamendi, depois do assalto que foi vítima. O central do Benfica esteve na Luz e assistiu à vitória por 3-0 sobre o Sporting da Covilhã. O jogador argentino apareceu num dos camarotes do estádio, de rosto fechado. Otamendi esteve ao lado de outros jogadores que não fizeram parte da convocatória de Jorge Jesus, como Weigl ou João Mário. Ontem, na Luz, foram vários os adeptos do Benfica que exibiram cartazes de apoio a Otamendi. O assalto à Casa do Central aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, na Aroeira, em Almada. Poucas horas depois, a GNR chegou a perseguir os assaltantes, mas não os conseguiu capturar. O Belenenses Estado quer que sejam os clubes a votar a repetição do jogo com o Benfica. O Clube do Jamor fez um requerimento para que todos os clubes presentes na Assembleia Geral da Liga, agendada para a próxima terça-feira, votem a repetição do jogo com o Benfica referente à 12ª jornada do campeonato. Recordo que os azuis foram a jogo com 9 jogadores, pois os restantes estavam todos infectados com Covid-19 ou em isolamento. O encontro terminou aos 46 minutos, uma vez que o Belenenses Estado ficou reduzido a 6 jogadores. Nessa altura, o Benfica vencia por 7-0. João, se tiver lugar esta votação, se a votação for favorável à repetição do jogo, acreditas que o Benfica vai aceitar, tal como o Rui Costa disse que o faria? Bom, eu não sou jurista, mas parece-me que isto contraria os regulamentos todos. Independentemente da decisão que se toma ou deixe de tomar, o Rui Costa foi, o presidente do Benfica, foi claro, eu vou aceitar a decisão que vierem a tomar. E, portanto, sobre isso não tenho dúvidas. Ele deu a palavra dele, tornou-a pública, portanto, o Benfica, seja qual for a decisão, vai cumpri-la. O que eu tenho dúvidas é sobre o tipo de decisão e a forma de tomar a decisão. Não estou a ver agora como é que se altera o regulamento numa Assembleia Geral e depois se aplicam retroativamente. Não estou a ver como é que vão fazer isso, mas pronto, se for essa a decisão e contrariar tudo, como o nosso futebol é pródigo em originalidades, se calhar é mais uma. Carlos, é viável que esta votação Eu possa diria mais acontecer? que o nosso futebol é pródigo em excentricidades, não é? Não. O futebol tem regras e, portanto, a Assembleia Geral da Liga não tem poder para alterar o resultado dos jogos. Portanto, isto é enfim, admito que o Belenenses tenha agora realizado o erro que cometeu ao não pedir o adiamento do jogo, portanto, mas os jogos, a impugnação dos jogos obedece a trâmites que estão previstos nos regulamentos. Implicaria um protesto, implicaria uma impugnação. Nada disso o Belenenses fez. Eu não sei se já decorreram mais de 15 dias sobre o jogo no Restelo, presumo que sim. E se decorreram mais de 15 dias, nos termos do artigo do regulamento da Federação, está automaticamente homologado. Portanto, isto é uma tentativa que eu julgo que é mais simbólica. Foi 27 de novembro. Foi 27 de novembro o jogo. Portanto, já tem mais de 15 dias. Hoje estamos a dia 16 de dezembro. Havendo um protesto, essa Mas homologação não houve mantém-se? protesto. O problema é esse. Ou houve um protesto e depois houve uma impugnação e, portanto, aí não cabe à Assembleia Geral da Liga, cabe ao Conselho de Justiça da Federação. Mas há uma ação também no Conselho de Justiça e há um processo disciplinar aberto e de inquérito aberto. São duas coisas completamente diferentes. Processos disciplinares há muitos. Há processos disciplinares cruzados por declarações e por desrespeito dos regulamentos. Tanto quanto eu sei, o resultado não foi objeto de protesto nem foi impugnado. E sendo assim, nos termos da legislação da Federação, ao fim de 15 dias está homologado. E se está homologado, está intocável. Portanto, isto significa, independentemente da tal excentricidade que é de pedir à Assembleia Geral da Liga, olha, faz favor agora, por unanimidade, digam que o resultado não vale. O que iria contra toda a lógica e que subverteria os mais elementares pressupostos da estabilidade e da segurança jurídica, não é? O resultado está homologado. E, como tal, parece-me que esta tentativa do Belenenses é apenas simbólica. Melhor teriam andado se, no dia do jogo ou antes do jogo,
tivessem diligenciado no sentido do seu adiamento, evitando-se esta situação vergonhosa que houve com repercussão nacional e internacional. Mais uma. Aí concordo totalmente consigo, mas eu creio que em relação à Assembleia Geral, aquilo que vai ser proposto à votação, e eu creio que vai ser votado, não é a repetição do jogo em si, é uma alteração à proposta ou outra versão da proposta de alteração do artigo 45, creio eu, que vai ser sujeita à votação. Não, isso é outra coisa. Em que o Belenenses SAD quer incluir ou quer aplicar os tais efeitos retroativos que o João há pouco falava, isto é, considerar que a regra deve ser aplicada desde o início da época, desde o primeiro jogo, o que levantaria a questão sobre o jogo com o Benfica. Não sei se é possível, acho de facto também estranho a possibilidade de uma retroatividade de uma lei. É um princípio básico das leis e das regras, não é? Isso ia criar mais problemas que o caso Medinga, pá. Por amor de Deus, isso era um imbróglio jurídico das minhas aulas interminável. de Direito da faculdade, que não foram muitas, e eu também não fui a muitas, mas lembro-me que era um dos princípios básicos, que as leis não podem ser retroativas, como é óbvio, né? E a partir desse momento é estranho. Mas correm ainda processos por decidir, quer no Conselho de Disciplina, quer também no Conselho de Justiça, e a própria direção da Liga tem o tema nas mãos. Agora, pode escudar-se numa Assembleia Geral, não é? Se a Assembleia Geral, os clubes aprovarem, sim senhor, o jogo tem que ser repetido, tem que haver uma forma de o fazer. Não creio que possa ser a Assembleia Geral a terminar isso. Sérgio, o que eu li na imprensa foi que o que se queria alterar e votar na reunião da Liga era a alteração do artigo 46 do Regulamento das Competições. Exatamente. Portanto, a tal coisa dos 13 jogadores mínimos. Portanto, isso não tem nada a ver com a repetição diretamente, não tem nada a ver com a repetição. Ou seja, se eu percebi, o que o Belenenses quer é que, ao aprovar-se esta nova norma, que essa norma considere-se que esta norma estava ativa desde o início da época, o que faz com que o jogo do Benfica o Belenenses tenha de ser repetido, uma vez que não cumpriu esse regulamento. Eu percebo isso, o Carlos explicou isso bem, mas quer dizer, os juristas sabem isso melhor do que eu, seguramente. Agora, eu também aprendi, também na faculdade, também tive cadeiras de Direito, embora não seja de Direito, ainda tive algumas, mas do que me lembro, leis retroativas ou leis ad hominem... Já houve leis retroativas, já houve nos tempos do antigamente, mas eu acho que isto, com toda a franqueza, é pior a emenda que o soneto. Nuno, e se houver essa votação para que as normas sejam consideradas desde o início da época e o jogo venha a ser repetido, se for votado, achas que Porto e Sporting vão votar a favor, sabendo que o Benfica poderá então ter de repetir esse jogo? André, há aqui uma coisa de elementar de bom senso que é esta. Eu não sou homem de lei, por isso não sou homem dos direitos, vamos então para os tortos. E abordando o seguinte, se chegou à conclusão que jamais, em tempo algum, no campeonato, se voltará a repetir um erro daqueles ou um jogo com aqueles princípios, é evidente que no próprio campeonato desse ano, se validar aquele jogo que toda a gente rejeita que alguma vez mais vai acontecer com aquelas regras de então até ao final do campeonato, então houve um jogo completamente diferente de todos os outros, em que pode lesar uma equipa ou duas. E por isso, por esse princípio, era de bom tom que esse jogo fosse repetido perante as regras atuais. Porque se querem uma igualdade desportiva de todos os jogos, de todas as equipas e com todos os elementos, não pode haver um caso único no campeonato que se tornou aquele que nós sabemos, que obviamente que as equipas entraram com a pressão provavelmente dos patrocinadores e das receitas, da televisão e das receitas de bilheteira. Foi isso provavelmente que aconteceu, não há outra explicação com a questão dos castigos a aplicar se não entrassem em campo, porque era aquilo que tinham na altura, não tinham outra solução. Eu não percebo como é que um jogo completamente diferente de todos os outros do campeonato vai valer, uma vez que foi um ato único e singular que não é repetível, que foi condenado por toda a gente. Eu não posso estar mais de acordo consigo. Eu não posso estar mais de acordo consigo. O jogo é uma mancha que envergonha o desporto português. Agora, não obstante, há um pressuposto que é indelével no meio disto tudo. O Belenenses e o Benfica quiseram ir a jogo.
Pois, com as não quiseram com adiar. a pressão que tinham, não é? E à luz das regras existentes, custa-me imenso dizer isto, à luz das regras, não à luz do fair play, o jogo é válido. Mas, O resultado está homologado. há um pedido do presidente da BSAD, se não estou em erro, a meio da tarde, a dizer que não queria realizar o jogo. Pelo menos foi o que ele disse. Não sei se foi por mensagem, se não Não, foi... esse pedido já foi depois de realizado o jogo, não é? E além disso, há uma coisa não, foi na intrigante tarde. que é. Ainda foi antes. Há uma coisa intrigante Não que houve é. um pedido formal. Pelo menos é essa a Ah, expressão que foi não, usada. não Não foi houve. formal. Porque é que o não houve- Belenenses sujeitou ao enxovalho. timbrado, não é? Pronto, Sujeitou ao foi isso. enxovalho de levar 7 golos e que não acabou logo com aquele sofrimento Porque havia a justificação. ao primeiro minuto da Carlos, primeira parte. Porque havia a justificação que ninguém deu, mas havia a justificação que o dinheiro dos bilhetes só é devolvido se não acabar a primeira parte. Acho que era essa a justificação, se não estou em erro. E aí estão em causa 100 mil euros, não é? Para quem era o detentor da casa, que era o BSAD. E por isso, eu continuo a dizer... E o dinheiro vale mais que a dignidade? Carlos, não é a questão do dinheiro vale mais que a dignidade. Depende do Mas dinheiro, uma não é, equipa mais pequena, com dificuldades financeiras que o Benfica não tem, é provável que tenha uma outra pressão que o Benfica também não tem. E por isso acho que é conveniente perceber e pôr em cima da mesa todos estes fatores. E se o Carlos fosse presidente de um clube assim, também se calhar pensava duas vezes o que é que havia de fazer. Mas, Nuno, o que vocês estão a dizer é assim, o Belenenses foi a jogo por razões financeiras e foi deliberadamente. Eu acho que foi. O Belenenses não, peço desculpa, a BSAD. A BSAD. Foi a jogo por razões financeiras e foi a jogo e quis ir, foi deliberadamente. Então, se foi deliberadamente e agora quer anular o jogo, ainda é mais complicado, João, acho eu. Não, porque aí é Nuno, rapidamente, diferente. para avançar. Foi deliberadamente porque as regras de então obrigavam-no a fazer isso, não é? Porque as penalizações eram fortíssimas, seja a nível financeiro, seja do ponto de vista desportivo. Se hoje há um precedente a dizer que jamais, em tempo algum, aquele jogo se vai realizar no futuro, a BSAD tem todas as atividades a dizer, então não vamos validar este jogo, que foi um jogo condenado por todos. Muito bem. Avançamos para falar de João Palhinha, que está de volta aos treinos do Sporting. O médio foi integrado hoje nos trabalhos da equipa em Alcochete. Teve uma lesão muscular na perna direita, mas já recuperou. Está assim apto para regressar às opções do treinador. A dúvida agora é saber o que é que Ruben Amorim vai fazer já no jogo de Barcelos, frente ao Gil Vicente. Na ausência de João Palhinha, o Garte tem convencido. O médio uruguaio foi o substituto do internacional português e esteve em destaque. Foi o que aconteceu, por exemplo, no derby frente ao Benfica, que o Sporting ganhou por 3-1 no Estádio da Luz. Carlos, com esta boa notícia, num dia em que tem outra má notícia, Ruben Amorim, com Tiago Tomás ter testado positivo à Covid-19. Parece-lhe que, nesta altura, o trabalho de Ruben Amorim é, de facto, muito complicado com estes jogadores ou por lesão ou por Covid que vão saindo e não se sabe, à medida que se vão fazendo testes, têm aparecido novos casos, que seja uma altura de instabilidade naquilo que é o processo do treinador? André, isto parece um filme do Hitchcock. Ou seja, isto é um enredo que causa ansiedade permanente. Eu tenho medo de ir aqui ao site do Record Não tenho, vá lá. Não tenho, porque isto é tão esotérico que é Covid às pinguinhas, não é? Covid às pinguinhas, não é uma vez um, uma vez outro. É evidente que isto, por um lado, do mal do Mendes, que seja às pinguinhas e que não seja todos de uma vez, mas por outro lado cria uma angústia, uma ansiedade que se eu tenho, calculo qual seja a ansiedade do Ruben Amorim, que anda sempre a olhar para os jogadores para ver se algum anda a tossir ou com sinais de febre. E, portanto, isto é um momento muito difícil para o Sporting, muito difícil. O Sporting não tem um plantel muito extenso e dentro deste contexto a notícia de que o Paulinho e o Palhinha poderão ir a jogo é com certeza uma boa notícia, um bálsamo para as preocupações do Ruben Amorim, que no fundo daqui até sábado não sabe bem com quem poderá contar para jogar em Barcelos.